Nós estamos no sul capixaba, propriamente em Ponte do Itabapoana. Atrás de mim você vê, é claro, uma famosa ponte ferroviária, toda construída em ferro, que ao longo dos anos veio se tornando um ponto turístico da região. Antes, ela era o meio do transporte de café, cana-de-açúcar, aqui no Vale do Itabapoana. Essa ponte histórica, onde hoje muitos têm muitas histórias a contar, ela foi muito importante no passado para acabar com a ponta de linha que ficava do outro lado, no estado do Rio de Janeiro, no povoado de Santo Eduardo. Vindo então o complemento da linha férrea e a construção desta ponte, para então a estação em Ponte do Itabapoana. Eu estou aqui agora sobre os trilhos, conversando com Diego Melones, morador em Ponte do Itabapoana e também um grande empreendedor da região. Diego, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Nós vamos conversar sobre algo que é importante para muitas pessoas da região aqui do Vale do Itabapoana. E você é conhecedor da história dessa ponte que está logo aqui atrás de nós. Fale um pouco para a gente sobre essa histórica ponte de ferro aqui na divisa entre o estado capixaba e o estado do Rio de Janeiro. Essa ponte ela teve uma grande importância no escoamento de café no século XIX do Vale do Itabapoana, ligando as duas agências, que era Santo Eduardo do estado do Rio e Santo Eduardo do Espírito Santo, que hoje é a atual ponte Itabapoana. E com a confusão que havia em relação às correspondências, houve a necessidade de mudar o nome de ponte de Santo Eduardo para Ponte do Itabapoana. E a construção da estrada de ferro se deu por conta dessa estação e a necessidade da construção da ponte. E deu-se início em 1878, ficou pronto em 1881, se não me falha a memória. A importância era tão grande, que ligava a província do estado do Rio com a província do Espírito Santo, grande produtora de café no século XIX, que contou com a própria presença do imperador Dom Pedro II e sua comitiva real. Então, esse é o grande acontecimento da época aqui nessa região. Então, a realeza esteve aqui nestas terras que hoje a TV Alcance também pisa fazendo essa entrevista com você? Como é que é isso? Em 24 de novembro de 1881, a comitiva real atravessou a ponte e para o estado do Espírito Santo. Eles atravessaram essa ponte, Diego? Atravessaram e simbolicamente, inaugurando ela. Logo depois, em seguida, anos depois, construíram a estação ferroviária, que é de Ponte Itabapoana. Então nós vemos aí que essa região tem história para contar. E nós estamos conversando com o Diego, que é um grande empresário aqui na região, onde ele trabalha com materiais antiquário, antiguidade e peças colecionáveis, né? Em Ponte do Itabapoana, bem no centro da sua loja, né, Diego? Bem no centro do Itabapoana, Barão do Itabapoana, Antiguidades. Se alguém vier aqui, você pode sentar e contar essa história do fato aí que o imperador esteve nessas terras? Sim, com certeza. Diego, vamos falar sobre esses trilhos. Passou por aqui grande riqueza. Quais foram? A grande produção do Espírito Santo foi o café, né, no século XIX. E posteriormente foi o leite, o gado de corte, mas a maior produção foi o café. Escoava no porto de Limeira, no século XIX, aproximadamente 54 mil arrobas de café, que balsas não dariam conta, por isso a necessidade de trazer os trilhos para o Espírito Santo. E a iniciativa começou em 1878 e terminou em 1881, com a inauguração da Ponte de Ferro. Foi aí que os governos viram a necessidade da ferrovia nos estados, nas regiões, porque a ferrovia levava uma grande quantidade de produtos que
eram escoados aqui da região do Vale do Itabapoana, assim como foi no Vale do Paraíba e outros lugares por aí. Mas nesses trilhos também passaram muitos passageiros nos anos seguintes em que foram inaugurado o transporte também de passageiros, direcionando aí a antiga capital não é, do Brasil, no caso aí, Rio de Janeiro, não é, Diego? Rio de Janeiro, capital do Império, com a província do Espírito Santo. Em 1881, inaugurada a Estrada de Ferro. Essa ponte de ferro continua de pé, como vocês podem ver, até hoje, e com as imagens da TV Alcance, vocês vão deleitar o que é uma construção feita no período de século XIX, construída pelos ingleses. Ela veio toda da França, desmontada e montada aqui. Falamos agora sobre os ingleses, também na região, franceses, uma região que tem muita história para contar, uma região que a fertilidade dos solos fez com que muitos se mudassem para cá para construir famílias, não é, Diego? Sim, sim. Com o crescimento do escoamento do café, o povoado começou a crescer, né? A região pertencia a São Pedro e passou a ser distrito, né, de São Pedro do Itabapoana. Depois levou a categoria de cidade, portanto o movimento que existiu aqui, mas foi por um curto período. Sim, então Ponte do Itabapoana já foi cidade e com isso, vamos dizer assim, sede do município? Sim, foi sede do município durante praticamente 8 anos. Hoje em dia, Diego, como você vê a situação na região cuja qual você empreende? Hoje é um distrito que esse período áureo do café, né, ele acabou. Hoje Ponte do Itabapoana é cortada por uma rodovia, um grande fluxo turístico passa aqui dentro. E é onde que a gente está tentando aproveitar esse movimento e trazer o turismo para dentro de Ponte do Itabapoana. Nós estamos chegando à Ponte do Itabapoana sobre os trilhos históricos da região. Estou descendo na antiga estação histórica de Ponte do Itabapoana, onde muitas pessoas chegaram sobre esta calçada para trazer as suas plantações, as suas colheitas, e outros que vieram com as suas malas para daqui tomar um rumo, talvez melhor para a sua vida, ou simplesmente passear na capital do Rio de Janeiro. A estação em Ponte do Itabapoana sempre trouxe vida, sempre trouxe esperança para os moradores da região. Ponte do Itabapoana sempre fez parte no coração do capixaba de que aqui eles tinham o seu lugar, a sua terra, as suas riquezas. Eu continuo conversando com o Diego sobre projetos em Ponte do Itabapoana. Diego, o que tem mais para vir sobre ponto turístico aqui na região de Ponte do Itabapoana? Nós estamos com um projeto do Trem Vivo, que é essa locomotivazinha. Ela transporta até 18 passageiros. E é uma forma de trazer o turismo junto com a comunidade, né, e junto com a própria empresa VLI. A gente está fazendo o requerimento com a Associação de Moradores para liberação dos trilhos, para pôr o trem para funcionar. E com isso trazer o turismo, segurar o fluxo turístico aqui. E mostrar o que tem de mais bonito, né, que é essa coisa histórica das estações de ferro. Isso é muito bonito, quando alguém se dispõe a lutar pelo interesse de uma localidade. Ponte do Itabapoana, histórico, com visita do imperador e também transporte cafeeiro da região na época. E logo após, anos depois, sobre esses trilhos passava-se o antigo chamado cacique, o trem de ferro, o expresso e também o misto. Fora os trens com vagões que seriam os trens de carga, inclusive de minério, que escoou muito por essa região, não é, Diego? Sim, o minério de ferro na década de 80 desceu muito de Minas para o estado do Rio, passou todo por aqui em cima desses trilhos. Até 1988 funcionou como
o trem de passageiro Cacique, Noturno, Expresso, Misto e até o trem de prata chegou a transitar por aqui, mas foi um curto período. E depois, posteriormente, foi só trem de carga mesmo. Eu creio que muitas dessas histórias, pessoas mesmo moradoras na região, não conheciam, mas agora ficarão sabendo através da TV Alcance, que é a TV sempre perto de você, que virá posteriormente fazer uma visita em uma outra hora, turisticamente aqui na região, pegando outros pontos turísticos que com certeza tem por aqui, né, Diego? Sim, aqui tem a fazenda Cachoeira da Cascata, Outeiro, uma série de ligação para São Pedro, uma série de outras fazendas muito bonitas do século XIX, né? E Ponte do Itabapuana dá ligação para todas elas. E é assim que nós vamos ficando por hoje, nessa matéria espetacular, agradecendo ao Diego. Eu que agradeço o prestígio da Ponte do Itabapuana. Teríamos outras pessoas também para falar, mas isso ficará para uma próxima matéria que você vai ver e ouvir aqui na TV Alcance, a TV sempre perto de você. Eu sou Francisco Paulo, direto dos trilhos turísticos da região para a TV Alcance.